Oi, gente! Meu nome é Maria Eduarda, eu sou acadêmica de Arquitetura e Urbanismo na Unigran e hoje vamos falar um pouco sobre o movimento Bauhaus e como foi esse start para a arquitetura moderna. Bom, antes de tudo, vamos dar uma contextualizada na história. A Bauhaus foi uma escola de arquitetura, design e arte fundada por Walter Gropius na Alemanha, na cidade de Weimar, no ano de 1919. Nesse período, a Primeira Guerra Mundial tinha acabado de acontecer e estava rolando aquela revolução industrial, o artesanato estava deixando de ser tão valorizado quanto era. Essa escola ela foi assim inovadora, principalmente porque naquela época, se você quisesse estudar arquitetura, você ia para a escola de arquitetura. Se você quisesse estudar design, você ia para a escola de design. E se você quisesse estudar arte, você ia para a escola de arte. E o que o Gropius fez? Ele mesclou tudo só na Bauhaus. Lá tinha oficina de teatro, metalúrgica, arquitetura, design, tudo. Até aula de dança tinha. Justamente por ter sido fundada em um período pós-guerra, o objetivo principal do Gropius era produzir em larga escala para que o material fosse acessível para todos. As obras produzidas tinham foco no funcionalismo. Uma frase que marcou bastante esse período: a forma segue a função. Ou seja, não tem nada de ornamentos que o único intuito seja a beleza. As obras possuem sim um design diferenciado e único, mas nada foge da funcionalidade. Tanto que na arquitetura era basicamente paredes lisas, brancas, sem muitos ornamentos decorativos, até porque eles queriam mais algo relacionado à funcionalidade e não na estética. Mas, claro, sem deixar a estética de lado. Também surgiu coberturas planas que se transformaram em terraços, planta livre, janela em fita. Também é muito presente na arquitetura desse período a geometria simples das formas, então na maioria das vezes eram usados retângulos, nada de linhas muito sinuosas e aquelas coisas orgânicas. E também foi quando começaram a usar materiais pré-fabricados. A Bauhaus tinha uma tendência a querer desenvolver o lado artístico de seus alunos. Ele era muitas vezes visto como uma forma que ia contra o governo da época, né? O governo nazista. Então, tinha muita perseguição do governo. Em 1925, a escola se mudou para a cidade de Dessau. Em 1932, com a Alemanha sob um novo governo, a Bauhaus teve cortes de gastos muito drásticos. Então, ela ficou quebradíssima. A escola teria que ser fechada, mas Vanderhoof, que era o atual diretor, resolveu reabrir a escola em Berlim, o que não durou muito tempo, porque no ano seguinte, em 1933, a Bauhaus é obrigada a fechar suas portas devido a uma ordem do governo nazista de Adolf Hitler. Porque na escola tinha muito professor, muito alunos russos matriculados, então era uma ameaça comunista. Ludwig Mies van der Rohe. O Van der Rohe foi um arquiteto, ele foi o terceiro diretor da escola Bauhaus. E assim, esse cara é tipo o pai da arquitetura minimalista, vamos dizer assim. É o cara daquela frase famosa que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, que é menos é mais. Então, ele seguia basicamente os conceitos da Bauhaus. Ele produziu uma arquitetura de formas simples, sem muitos ornamentos, aquela coisa bem minimalista. E o Van der Rohe tem obras conhecidas assim em todo lugar do mundo. O Wassily Kandinsky, que é considerado como
o primeiro pintor abstrato que dava aula de artes plásticas na Bauhaus. E suas obras são, assim, um pouco peculiares, porque ele era adepto da prática de sinestesia. Enfim. Mas Maria, o que era essa Sinestésia foi um negócio meio, sei lá, assim, estranho, porque é como se fosse um sexto sentido, e nesse sexto sentido você via cores na música. Basicamente é como se eles associassem notas musicais com cores, tipo dó é amarelo, pi azul. E desse jeito, inspirado nas músicas do Richard Wagner, ele ia pintando seus quadros de acordo com o que ele ia ouvindo, ele ia sentindo as cores. Kandinsky também fez um estudo sobre o círculo cromático, mas não este círculo que a gente conhece e usa até hoje. Foi uma coisa mais simples, assim, era só possuía cores primárias, secundárias, branco e preto. Ele também foi o primeiro artista a associar as cores primárias com as formas geométricas básicas. Aí vocês devem estar pensando: nossa, Maria Eduarda, mas esse negócio de Bauhaus, hein? É coisa do passado, isso nem deve existir mais. até hoje é muito comum a gente ver os conceitos de Bauhaus sendo aplicados em diversas áreas. Por exemplo, a empresa IKEA, que é uma empresa de mobiliários enorme que tem em várias partes do mundo. Ela faz móveis de design funcionais em larga escala e acessível à grande massa. Agora, um exemplo que tá assim um pouco mais próximo de nós é o iPhone, o design dos celulares da Apple, que tem todas aquelas linhas funcionais, todo um design clean. Foi inspirado nos conceitos de Gropius, e ainda existe uma banda escocesa chamada Franz Ferdinand. E todos os elementos visuais, tipo posters, capa de álbum, essas coisas, é extremamente inspirado na Bauhaus. Agora vamos para 4 curiosidades que eu trouxe, que provavelmente vocês não sabem, ou sabem. A primeira curiosidade é que assim que o Gropius fundou a escola, ela seria um lugar aberto a qualquer pessoa com boa reputação, independente de idade e sexo. Aí a gente volta para aquela questão que em 1919 as mulheres tinham recentemente conseguido direitos como cidadãs. E apesar de, sim, tinha muita mulher que estudava na Bauhaus, só que o sexo belo foi meio que empurrado para atividades que não eram tão físicas, por exemplo, tecelagem, enquanto as atividades como metalúrgica, arquitetura, pintura, essas coisas, foi restrita ao sexo forte. Ainda assim, algumas mulheres conseguiram entrar para as oficinas onde apenas o sexo forte entrava. Como, por exemplo, Marianne Brandt. Ela conseguiu entrar para a oficina de metalúrgica da Bauhaus e, inclusive, se destacou muito e produziu utensílios que a gente usa até hoje. E assim, até hoje, quando você pesquisa sobre a Bauhaus, é muito mais fácil encontrar homens que se destacaram lá dentro do que mulheres que se destacaram. A segunda curiosidade, que lá em Weimar, na cidade onde a escola nasceu, era comum, assim, a gente ver práticas de algumas atividades que incentivavam a criatividade dos alunos. Como, por exemplo, uma festa fantasia, onde eles mesmos produziam a sua própria fantasia. E eles eram, assim, muito fora da casinha, sabe?
E os habitantes da cidade tinham eles como loucos. Então, quando o filho estava desobedecendo o pai, ele falava assim: Escuta aqui, garota. Se você não parar com isso daí, vou te mandar pra Bauhaus. engraçado, porque até hoje, todo mundo assim que é meio envolvido com lado artístico e tal, é meio bem fora da casinha. Terceira curiosidade, que em Israel existe uma cidade chamada Tel Aviv. É a cidade que mais possui obras inspiradas no Bauhaus do mundo. Ao total, são cerca de 4.000 exemplos de edificações, tanto que a cidade ficou conhecida mundialmente como a Cidade Branca. E, inclusive, ela foi tombada como patrimônio mundial em 2003. Quarta e última curiosidade, mas não menos importante, é que o Gropius já veio aqui no Brasil. E, momento treta news aqui, aconteceu um evento assim inesperado, que foi a famosa treta entre Oscar Niemeyer e Walter Gropius. O que rolou nessa coisa toda, né? O Oscar falou assim: Ei, vamos lá em casa, tomar um cafezinho. Aí, Gropius chegou lá na casa do Niemeyer, chegou no Niemeyer e falou assim: Então, Oscar, é o seguinte. Tua casa é bonita, mas não é muito impecável, não. Vai tomar no nosso queridinho Oscar Niemeyer, como um bom brasileiro, vocês acham que ele ia deixar barato? O Oscar meteu a boca no trombone, falou um monte, xingou o Gropius, falou mal da Bauhaus, falou que aquela arquitetura é uma bosta. Inclusive, o Oscar deu uma entrevista que ele falava sobre esse ocorrido e a fala do Gropius. E na entrevista ele fala que, tipo, na hora ele pensou: a minha casa não é multiplicável porque eu não projetei com esse intuito. E aí você já sabe, né? Falou que a arquitetura da Bauhaus era sem brilho, sem vida, que ele só fazia um monte de casinha que se repete. Pois é, Niemeyer, cá entre nós, são um monte de casinhas que se repetem, mas a gente sabe que você já se inspirou na arquitetura desse movimento. Como, por exemplo, na Esplanada dos Ministérios em Brasília, que é basicamente vários prédios iguais, ou seja, que se repetem, com forma geométrica simples, janela em fita, enfim. Isso lembra vocês de alguma coisa? Algum movimento aí? Que parece muito com os preceitos da escola alemã tratadas nesse vídeo. Fica no ar aí. Bom, e é isso, gente. Muito obrigada pra quem ficou até aqui. E até a próxima.